Aleluia. Bom, vamos lá, vamos para a palavra. Nós estamos na série Até que Sejamos Um. É uma série que tem falado sobre unidade. Então, se você veio nessa noite em busca de uma palavra pessoal, mas vai receber uma palavra que fala de coletivo, não pense você que Deus não quer falar com você. Na verdade, talvez alguns problemas da sua vida, da nossa vida, são resolvidos quando a gente aprende sobre como nos comportar dentro dos princípios bíblicos na coletividade. Então, eu acredito que tem muita bênção de Deus para aqueles que aprendem a superar, a perdoar, que aprendem a amar, que aprendem a obedecer, que aprendem, enfim, tudo aquilo que a vida na coletividade exige. Quando a gente aprende, nós somos abençoados e vamos desfrutar de todas as promessas da palavra de Deus, quando nós aprendermos essas lições. Portanto, abra o seu coração nessa noite. O Espírito Santo quer falar ao seu coração. Ele quer nos ensinar a sermos um. Olhe para a pessoa do seu lado, sua direita e sua esquerda. Não tendo ninguém, olha para trás. São com essas pessoas que a gente precisa aprender a ser um. Amém? Com todos que nós estamos aqui. E hoje o tema da nossa mensagem é unidade de propósito. Unidade de propósito. Tem até um duplo sentido, eu não tinha pensado até falar agora, ouvir falando. A unidade, primeiro, ela tem que ser de propósito, ou seja, ela tem que ser intencional. Mas não é exatamente isso que eu quero falar. Quero falar da unidade de propósitos. Então, abra sua Bíblia comigo no livro de Amós, no capítulo 3. Amós 3, versículo 3. Nós vamos começar com esse texto. Amém? Quem achou diz amém. Maravilha. Diz assim o texto: duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? É uma pergunta. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Vamos orar antes de a gente meditar sobre a palavra. Querido Espírito Santo, precisamos da revelação do Senhor nessa noite. Precisamos que o Seu Espírito, Ele possa, como uma espada de dois gumes, possa penetrar o nosso coração, possa separar alma de espírito, junta de medula, aquilo que é humano daquilo que é espiritual, e nos ajuda a discernir Tua vontade para nós, como igreja, e qual é o nosso papel individual nesse processo coletivo. Que tipo de pessoas devemos nos tornar para que nós sejamos bênção na coletividade, para que nós possamos compor o corpo como o Senhor planejou, para que possamos, Senhor, estar na posição que o Senhor nos chamou para estar, para que estejamos cumprindo a função que o Senhor nos chamou para cumprir. Em nome de Jesus, nos ensina a nos conectar a nível de propósito, muito mais do que preferências pessoais, muito mais, Senhor, do que por uma amizade sem propósito, mas nos ensina, Senhor, a ter um alvo comum. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Bom, eu queria falar nessa noite sobre unidade de propósitos. E eu queria só contextualizar rapidamente esse texto de Amós. Amós, ele nem era um profeta, ele era um pastor de ovelhas. Normalmente todos os profetas eles eram de uma família sacerdotal. Amós é o cara que foge à regra. Amós ele era um pastor em Tecoa, ele fala isso no capítulo 1. Ele era um pastor de ovelhas em Tecoa, e Deus falou com ele, então o chamou para profetizar para Israel, o reino do norte. Nessa época aqui, a nação Israel estava dividida em duas. Havia o lado norte, que continuou se chamando Israel,
e havia a porção sul, que ficou Judá e a tribo de Manassés, de um outro lado. Cada uma era como se a nação tivesse se dividido em duas nações, e agora elas têm dois reis. E aí o capítulo 1 diz que o Amós profetizou quando Uzias era rei de Judá, e profetizou quando Jeroboão, filho de Joás, era o rei de Israel. Então Deus o chama para profetizar, para falar em nome dele para esse povo, lá do norte de Israel. Esse lado, alguns anos depois dessa profecia, 70 anos mais ou menos depois, eles viriam a se tornar prisioneiros dos assírios. Foi exatamente para falar desse tempo que Deus levantou Amós. E Amós então chega lá e ele começa a profetizar no capítulo 3. E aí eu vou ler alguns versículos só para a gente ter esse contexto e depois a gente poder encaixar aqui o versículo principal, o versículo chave dessa noite. Versículo 1. Ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda esta família que tirei do Egito. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra, por isso os castigarei por todas as suas maldades. Aí ele faz a primeira pergunta daqui do versículo 3 em diante. Ele vai começar a fazer uma série de perguntas retóricas. Por que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que a gente já sabe a resposta. É uma pergunta que a resposta está óbvia, não precisa responder. E aí ele faz algumas perguntas. A primeira delas, e aí nós vamos ler todas essas perguntas para a gente entender. Ele diz: 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? A resposta seria: não. O leão ruge na floresta se não apanhou alguma presa? A resposta para essa pergunta também seria não. O leão ruge em sua toca se nada caçou? Também não. Cai o pássaro numa armadilha que não foi armada? Não. Será que a armadilha se desarma se nada foi apanhado? Não. Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Sim. Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Não. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Ele começa então a fazer uma série de perguntas retóricas, que as respostas são óbvias, e por isso ela é retórica. E qual o objetivo disso? É levar o povo a raciocinar que uma ação que vai acontecer, ela está precedida de uma ação que já aconteceu. Por exemplo, quando ele pergunta, o leão, ele ruge, não, vou botar o mais fácil, versículo 5, cai o pássaro numa armadilha que não foi armada? Obviamente que não. Ele está dizendo que para que um pássaro caia numa armadilha, antes essa armadilha precisa ser montada, armada. E aí, o que isso tem a ver com a profecia? É que Deus está dizendo assim, olha, vocês vão receber um juízo. Agora entenda, um juízo não vem sem que antes uma ação tenha produzido esse juízo. Israel havia se separado de Deus. Quando Amós vai profetizar, ele vai profetizar em Betel. Só para você fazer uma comparação, nessa época em Betel, era mais ou menos como se a gente saísse para evangelizar ou para profetizar, sei lá, no carnaval, no bloco das piranhas. Era uma devassidão só, aquele período. E aí, Amós chega lá, e ele libera a profecia, vai vir juízo, e a primeira pergunta que ele faz, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? E aqui tem uma lição, embora eu quis trazer o contexto, porque eu quero mostrar para você que embora o texto todo não fale de unidade, a pergunta retórica inicial de Deus ela é interessante para a gente refletir. Porque não dá para a gente caminhar junto se a gente não quer a mesma coisa. É o que Deus está dizendo para Israel. Vocês não podem mais caminhar comigo se vocês não querem o que eu quero. Vocês não podem, eu não posso mais caminhar com vocês. E aí, a gente vai lembrar que algumas promessas de Deus, elas são condicionais. O que não é condicional no reino? Salvação. Salvação é incondicional. É Deus, o amor de Deus é incondicional. Aqueles que creem são salvos, o amor de Deus é incondicional, a gente não precisa fazer nada para ser amado por Deus. Mas ter intimidade tem condições. Receber promessas tem condições. E nesse sentido Deus está dizendo, a minha proteção também tem condições. As minhas promessas têm condições. Por conta de vocês estarem andando por um caminho, Deus estava indo para a direita, Israel estava indo para a esquerda.
Eles não estavam unidos com Deus em propósito. Por conta disso, Deus estava anunciando: já que vocês não estão andando na mesma direção que eu não poderei mais guardá-los. 70 anos depois, essa profecia se cumpre. Israel é levado cativo pela Síria. E pasmem, depois disso, essa nação jamais voltou a existir. A nação de Israel que hoje vocês conhecem, que nós conhecemos, basicamente eles são os remanescentes da tribo de Judá e de Manassés. O outro lado, essa nação, essa parte da nação, ela se dispersou por todo o mundo. Ou seja, algumas lições poderosas podem ser ensinadas, podem ser tiradas daqui. A primeira delas é que a gente compromete muito o nosso futuro se a gente não estiver alinhado com Deus em propósito. A primeira pessoa com quem devemos nos alinhar em propósito é com Deus. Não existe alinhamento entre pessoas se não houver alinhamento com Deus. É muito difícil estabelecer algumas relações e manter uma unidade quando nós nos distanciamos de Deus. Querido, toda bondade que possa fluir por nós, ela tem origem em Deus. Ela nasceu em Deus. Nós não somos bons. Portanto, se eu quero ser um com você, eu preciso estar próximo de Deus, porque eu longe de Deus eu só vou ver o que há de pior em você e você verá o que há de pior em mim. Já pararam para analisar e você prestar atenção que todas as vezes que nós nos distanciamos de Deus, a gente passa a realçar os defeitos dos outros? Isso é um indício do quanto nós estamos caminhando para longe do Senhor. O quanto ficam evidentes os defeitos das pessoas. É nesse momento que entra uma trave no nosso olho, que a gente consegue reparar o cisco que está no olho do irmão, mas a gente não repara a trave que está no nosso. É quando nós nos distanciamos de Deus. Israel, ele perdeu a comunhão de propósito com Deus e caminhou para o lado oposto do que Deus estava indo. E ele então perdeu a companhia de Deus. Jesus, Mateus 11, 29, ele nos chama, por exemplo, para a gente tomar o jugo dele. Eu já expliquei isso aqui várias vezes, mas como tem gente nova, eu vou explicar de novo. O jugo é aquela peça de madeira que é colocada no pescoço de 2 bois para arar a terra. Para que se coloca aquilo? Para que esses 2 bois eles possam ir na mesma direção, no mesmo compasso. Porque se amarrar 2 bois a uma carroça, a um arado, e eles não tiverem jugo, um boi pode querer para um lado e o outro boi para o outro, e aí não tem resultado, não tem crescimento, não tem colheita, não tem nada. É a mesma coisa acontece na nossa vida espiritual, quando nós não estamos alinhados com Deus e consequentemente nós não temos unidade com as pessoas, não tem colheita, não tem bênção, não tem fluir de Deus, porque Deus planejou a igreja para a coletividade. Você não pode imaginar que você pode ser um crente sozinho e ser bem sucedido, porque não pode. À medida que nós nos distanciamos de Deus, nos distanciamos das pessoas. À medida que você se distancia de Deus, o seu coração se endurece contra as pessoas. Se eu perguntasse aqui, e alguém pudesse responder, mas eu vou fazer a pergunta para que você reflita sobre ela. Você lembra do pior momento da sua vida com Deus? Do momento mais difícil do seu relacionamento com Deus? Eu tenho quase certeza que um sentimento surgiu no seu coração. Existem exceções, obviamente, não é uma regra. Mas a grande maioria começam a sentir revolta pelas pessoas. Não quero mais saber de ninguém, nem de nada. Porque à medida que nós nos distanciamos de Deus, nós nos distanciamos das pessoas. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que em unidade de propósito a gente precisa ter com Deus. Quando eu estou conectado com Deus, eu automaticamente me conecto com as pessoas. Se você está desconectado das pessoas, é porque provavelmente esteja desconectado de Deus. E você pode dizer assim: mas pastor, eu venho todo domingo para a igreja. Eu participo de todas as atividades, eu participo de todas as células, mas isso não significa que você está em unidade com Deus de propósito. E consequentemente, certamente não está em unidade de propósito com seus irmãos. Porque uma coisa que a gente precisa aprender aqui hoje: estar no mesmo barco não significa ir na mesma direção. A gente está todo mundo no mesmo barco, a gente congrega na mesma igreja, a gente ouve
a nossa fonte de palavra. Eu sou o pastor de vocês, vocês me ouvem toda semana, ou então ouvem alguém, vai vir ensinar aqui, alguns irmãos, alguns dos meus discípulos. Isso significa que nós estamos todos no mesmo barco. Mas a pergunta é, estamos indo todos na mesma direção? Temos todos o mesmo propósito? Queremos todos a mesma coisa? Se eu estou desconectado de Deus, não. Eu entro por aquela porta com os meus próprios ideais, você entra com os seus. E o que acontece? Nós estamos todos no mesmo barco, mas cada um remando para uma direção. O que acontece quando tem um barco onde as pessoas, cada um rema para uma direção? O que acontece? Não sai do lugar. Não sai do lugar. Já teve sensação de estagnação na sua vida? Que as coisas não fluem? Seja qual área for, sua família, sua vida financeira, sua vida ministerial, sua vida cristã aqui. Você sente que estagnou, que parou. Eu queria te propor uma reflexão nessa noite. Será que o fato de você estar estagnado não tem relação direta com o fato de você só viver para você? O que importa são suas opiniões, os seus ideais, o que você pensa. É verdade, queridos. Eu preguei domingo passado sobre unidade na pluralidade, lembram? Então nós somos um, porque ser um não é ser todo mundo igual. Ter unidade não é ter uma linha de produção na igreja onde todo mundo é um robozinho igual, não. Cada um de nós tem uma personalidade, tem um chamado específico e Deus quer usar isso. Agora, tem uma coisa que não pode ser diferente, o propósito. O que você quer? Você vem para a igreja para quê? Porque se a gente não quiser a mesma coisa, a gente vai passar aqui anos da nossa vida, e eu vou ser honesto, eu vou falar algumas coisas aqui chocantes. Pode até parecer, eu estou me arriscando ao falar algumas coisas aqui. Eu estou me arriscando, eu vou falar algumas coisas que eu vou me arriscar a perder membros aqui. Mas se o preço da verdade é esse, que seja. Que seja. Porque antes está vivendo o evangelho de verdade do que parecer estar vivendo. E aí eu não sei se de repente você vai se ofender, ou se você vai ouvir, vai refletir, vai meditar e chegar a uma conclusão de que essa é a verdade. Primeiro, eu quero dizer uma coisa para você, até falei isso ontem, estava conversando com o Enzo sobre isso. Eu falei, quando você me ouve pregar aqui, eu não estou pedindo que você aceite goela abaixo o que eu estou falando, não, questione. Leia a Bíblia, procure, será que o pastor está falando é verdade? Será que faz sentido? Você aqui não é massa de manobra, nem marionete de ninguém, não. Você é um filho de Deus. Obviamente, uma vez que você reconhece que o que eu estou pregando é verdade, você reconhece a autoridade de Deus na minha vida para te pastorear. E aí você se submete à minha autoridade. Mas questione. Procure saber se é bíblico. Procure saber se é verdade. E como eu falava agora há pouco, a gente precisa começar a pensar sobre o que a gente vem fazer aqui. E eu não estou julgando você se o seu propósito ainda não é igual ao meu e nem do irmão do seu lado. Mas eu quero dizer, por que eu digo isso? Hoje é uma mensagem assim, muito pessoal, né? Do pastor para a sua igreja, para as suas ovelhas. Porque eu sei que tem gente aqui que está começando na vida cristã. Então é normal que você ainda não entenda algumas coisas, mas existem outras pessoas aqui que já têm tempo de fé suficiente para ter um propósito muito claro do por qual motivo você está aqui. Deus está aqui porque tem um plano para a sua vida, para te usar nesse lugar, para a gente ter um propósito juntos. E a gente precisa entender isso. Correto? Porque a gente está no mesmo barco, mas eu sinto, queridos, que alguns de nós não estão indo na mesma direção. Eu sinto que as pessoas vêm aqui na igreja e elas cumprem com as suas obrigações religiosas, mas é só o que fazem. Porque elas não se alinham em propósito comigo e com os líderes. Às vezes não é só comigo como seu pastor, mas principalmente com seus líderes. Que dia após dia eles estão velando pelas suas vidas, como diz as Escrituras, mas você não se alinha em propósito com eles. Pastor Higel estava aqui ontem pregando, eu achei maravilhoso o que ele falou. Eu confesso que eu fiquei feliz de ouvir aquilo.
Quando ele dizia assim, às vezes as pessoas estão tendo problemas na sua casa, e aí eles querem culpar o pastor, querem culpar o líder que não foi lá. Mas espera lá, nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Esse louvor fala de responsabilidade com vida pessoal com Deus, com certos aspectos da nossa vida que são responsabilidades nossas. E que não há homem nenhum que vá resolver esse problema, se você não se posicionar. Nesse sentido, quando eu estou falando de unidade de propósito, e eu volto para o ponto, a gente está no mesmo barco, mas estamos indo na mesma direção. A gente quer a mesma coisa, a gente quer chegar no mesmo lugar. E como eu dizia, embora tenhamos diferenças, essas diferenças elas vão se manifestar na forma em que nós vamos chegar no lugar que ambos queremos. Talvez eu vou colocar em termos bem práticos para ficar mais claro. Eu podia usar metáforas, mas eu vou tentar usar isso de maneira real. A maneira onde eu quero chegar no reino, eu faço sendo pastor, pregando a palavra. Você deveria querer chegar no mesmo lugar que eu, mesmo que a sua forma de fazer fosse de outra totalmente diferente da minha. Mesmo que a sua forma de fazer fosse tocando, cantando, dançando, atuando, ensinando numa escola bíblica, sendo um professor, sendo um discipulador, abrindo uma célula. Cada um de nós precisa, vai expressar a maneira com que vai chegar no propósito de maneira diferente, porque somos diferentes, mas uma coisa precisa ser comum, todos nós precisamos querer a mesma coisa, caso contrário, nós seremos só um bando de aglomerado de gente, egoísta, querendo simplesmente cumprir seus desejos e vontades. Olha só, não, e eu quero dizer assim, não estou dizendo que somos, se não abrirmos os nossos olhos, nos tornaremos. Essa mensagem ela é uma advertência. Olha o que Judas disse no versículo 19 da sua carta. Abre aí comigo, Judas, versículo 19. Eu só citei o versículo porque Judas só tem um capítulo, tá, gente? Aliás, vamos ler a partir do versículo 17, para ficar mais claro. Quem achou diz amém. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, do que foi dito antes, do que foi predito. Lembrem-se do que foi predito, dito antes, dito com antecedência. Eles diziam a vocês, versículo 18, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Essa é a afirmação apostólica. A afirmação apostólica é que nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Quem são essas pessoas? O Judas vai continuar dizendo quem são essas pessoas. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da própria alma e não têm o espírito. Perceba que quando eu não estou conectado em propósito com Deus, eu me torno automaticamente esse tipo de pessoa. Eu me torno alguém que vivo para mim mesmo. Como é que é isso na prática, irmão? Você vem para a igreja todo domingo, mas todas as vezes que o reino te pede alguma coisa, sempre tem alguma coisa na frente do reino. Você tem outras prioridades. Isso aqui não é uma profecia, preste bem atenção. Isso aqui não é uma profecia. Isso é uma constatação bíblica. Quando os apóstolos disseram isso, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Presta primeira atenção na estrutura da frase, porque quando você fala de zombadores, então você tende automaticamente a pensar que é alguém que zomba da fé. Não, ele está dizendo que alguém que segue os seus desejos pessoais torna-se um zombador. Gálatas capítulo 7, versículo 9, não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também se fará. Como zombamos de Deus? Zombamos de Deus não dando ouvidos à sua palavra. Quantos estão entendendo? Zombamos de Deus quando está escrito uma coisa e a gente deliberadamente faz outra. Quando Deus te diz, perdoa, aí você deliberadamente diz, não vou perdoar, você está zombando de Deus.
Quando Deus diz para ti ser fiel e tu deliberadamente decide não ser fiel, você está zombando de Deus. Quando Deus diz para você ama o seu irmão e você deliberadamente decide odiar o seu irmão, você está zombando de Deus. É assim que zombamos de Deus, quando seguimos os desejos ímpios da nossa alma. Estamos zombando de Deus, principalmente quando somos conhecedores da verdade. E aí ele está dizendo o seguinte, que a consequência de pessoas que vivem assim é causar divisão na igreja, entre as pessoas. Estes são os que causam divisões entre vocês. E é muito óbvio o porquê. Se você não é um de propósito com o seu líder, por exemplo, o que te resta para fazer na igreja, a não ser ficar falando mal dos outros e semear contenda? Resta mais nada. Não está ocupado com nada. Não tem propósito. Não está fazendo nada para o reino. O que resta é reclamar do líder, reclamar do pastor, reclamar dos seus irmãos, reclamar dos irmãos do louvor, reclamar da dança, reclamar do ar-condicionado, reclamar de tudo. E aí começar a causar divisões no meio da igreja. É natural que as pessoas que não estão unidas em propósito com o restante do corpo, elas se tornem o problema da divisão na igreja. E pense num lugar para acontecer essas coisas, é na igreja. E aí eu vou dizer uma coisa que eu falei, que eu posso até estar jogando contra os meus desejos pessoais, porque talvez ter todos vocês aqui é bom para mim pessoalmente, mas nem sempre pode ser para o reino, se você não quiser se alinhar com aquilo que está saindo desse altar para ir, com aquilo que está saindo lá do seu líder para a sua vida. E eu vou concentrar principalmente nessa parte, quando você não se alinha com o seu líder. Você não se alinha com o seu líder, você vai começar a causar divisões. Isso é um grande problema. E eu vou dizer uma coisa para você. Para mim, existem alguns motivos legítimos para alguém trocar de igreja. Eu falo isso assim com muito temor no meu coração. Se eu fosse perguntar assim, eu não quero que ninguém saia, tá? Eu vou falar isso, mas eu prefiro que você se arrependa, e caso isso de alguma maneira te alcance, prefiro que você se arrependa e continue aqui com a gente, do que você vá procurar outra igreja. Mas se você sentir no coração, fica à vontade. Mas o motivo legítimo para alguém mudar de igreja é quando não se alinha com o propósito do seu pastor, do seu líder. É melhor você procurar uma outra igreja do que ficar servindo de motivo de divisão e contenda naquele lugar. Procura um lugar que se alinha. É mais fácil para você e é mais fácil para a igreja. Não estou dizendo que é a minha vontade, eu estou fazendo você refletir sobre a verdade. Quando eu falo isso, eu estou correndo um sério risco de você se ofender, e eu não quero isso, do fundo do meu coração. Eu não quero que você se ofenda. Mas eu estou correndo um sério risco de você se ofender e decidir nunca mais voltar aqui nesse culto. De eu nunca mais ver seu rosto aqui. Coisa que me deixaria muito triste. Mas mais triste seria ver você lutando contra aquilo que Deus quer estabelecer nesse lugar. Nem você cresce, nem a gente. Aí ficamos travados. Agora pensa nisso lá na condição do seu líder. Outro dia eu estava conversando com alguns irmãos, eu vou citar aqui, sem citar nomes, mas aí as pessoas sempre esperam muito do pastor, o pastor Higley falou isso. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, por exemplo, eu comecei a fazer a escola de libertadores aqui. Qual o propósito de fazer a escola de libertadores? Capacitar pessoas, instrumentalizar pessoas, ensinar pessoas a fazer o que eu faço. Todo mundo acredita assim, o pastor é um homem de Deus, então ele vai conseguir me ajudar em determinadas situações. Mas ninguém quer fazer o que eu faço. Aí eu tenho que fazer tudo com todo mundo. Você acha que isso é humanamente possível? Não é, meu irmão. Então me ajuda. Vem estudar. Vem se preparar para ser bênção na vida de outras pessoas. Eu estou disposto a derramar minha vida sobre a sua, para que você saiba o que eu sei, para que você receba de Deus aquilo que Deus liberou sobre a minha vida. Eu estou disposto. Mas a questão é, quem está disposto a receber? Mas a gente está disposto a cobrar, né? A gente não se alinha em propósito e a gente causa divisão. Não quero, mas também vou ficar falando mal do pastor se ele não for na minha casa. Eu não quero, mas também vou ficar falando mal do meu líder no dia que ele não puder ir lá na minha casa me visitar.
mas eu não quero fazer o que ele faz. Eu não quero ajudar ele a aliviar a carga dele para que ele possa atingir o maior número de pessoas possíveis. Não, isso eu não quero, porque eu não me alinho em propósito. Não estou alinhado em propósito. E eu vou dizer uma coisa aqui do fundo do meu coração. Eu falei para o Senhor em oração, disse: Deus, tem misericórdia de mim quando eu estiver pregando isso aqui. E que os irmãos entendam. Que você possa, em nome de Jesus, entender. Eu daria um conselho para os líderes. Cara, eu conversando, e eu sei porque eu já vivi isso. Às vezes nós temos discípulos que eles estão ali com a gente está fazendo, tentando, dando o nosso máximo. Ninguém é perfeito, a gente falha. Mas as pessoas estão tão voltadas para a divisão que só conseguem ver o erro, né? Não conseguem ver os acertos. E aí, às vezes, o líder está sobrecarregado, precisando de ajuda, precisando que alguém ali se posicione ao lado dele para ajudar, mas não querem. Sabe qual seria o certo? Eu vou até dizer, eu vou ser mais franco. Eu acho que todo líder deveria fazer isso. E eu vou já explicar tudinho para vocês. Deveria chegar com esse irmão e dizer: irmão, se o irmão não tem o mesmo propósito que eu vou colocar você debaixo da liderança do fulano aqui, tá? Porque eu preciso ter do meu lado pessoas que queiram a mesma coisa que eu. E aí, qual a dificuldade dessa visão? Talvez você imediatamente pense: ah, pastor, mas aí o senhor não está amando as pessoas. Essa é a dificuldade, mas vamos tentar analisar isso à luz das Escrituras. Jesus, ele reuniu uma multidão e escolheu 12. Por que ele escolheu 12 e não escolheu tratar de todo mundo? Porque por círculo íntimo dele, ele procurou pessoas que tivessem o mesmo propósito que ele. Porque se ele não faz isso, ele gastaria muito mais tempo tendo que alinhar essas pessoas do que pregando o evangelho. Já teve a sensação de que a gente gasta mais tempo com picuinha do que com o reino de Deus de verdade? A gente vem toda semana para o culto, mas quais são os nossos assuntos? Quantos se converteram? Tu viu lá o batismo no Espírito Santo? Queremos abrir uma célula em tal lugar, queremos abrir uma igreja em tal lugar. Não, esses não são nossos assuntos. Quais são nossos assuntos? Tu viu a roupa do fulano? Tu viu o que ele falou? Tu viu que o fulano errou? Tu viu que ele falou para mim: eu estou magoado com fulano, porque fulano falou isso. A gente não fala de propósito. A gente fala de picuinha, de mimimi, de coisinhas que não são um reino. Por que isso acontece? Porque a gente não tem propósito. Nós não somos um em propósito. Ainda. E assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu estava preparando essa mensagem, foi de fato assim, eu olhando para a igreja e pensando: Senhor, aonde que a gente está travado como igreja? Onde que a gente precisa crescer? Onde que a gente... E aí Deus, ele foi falando ao meu coração, sabe? Pode ter outras coisas, mas hoje, para e pensa, irmão. Para e pensa e vê se eu estou falando alguma besteira. Nossa maior dificuldade é encontrar gente que queira a mesma coisa. Cada um quer uma coisa diferente aqui. Aí, olha só. Paulo disse aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Tenham todos vós uma mesma maneira de pensar. Pedro disse aos seus ouvintes, aos seus destinatários, quando escreveu, 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. Tenham todos uma mesma maneira de pensar. É a mesma coisa do que nós lemos em Amós. A gente só anda junto se a gente estiver de acordo. Só que a pergunta aqui é: qual é essa maneira de pensar que nos une? Qual é essa maneira de pensar que nós deveremos ter, de maneira que nos torne um e não nos afaste? Porque se você tiver a sua maneira de pensar, provavelmente ela seja diferente da maneira de pensar do seu irmão, e isso nos afastará ao invés de nos unir. Então, existe uma maneira de pensar que todos nós deveríamos aderir. Está lá em Filipenses capítulo 2, abre comigo aí. Quem achou diz amém? Deixa eu só abrir aqui.
Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento. Outras pessoas dizem, outras traduções, por exemplo, a NVI, ela traz a mesma atitude de Cristo Jesus. A palavra no original para sentimento eu não sei pronunciar ela em grego, mas seria algo como phronel. E significa sentir, pensar, ter uma opinião de si mesmo, pensar a respeito de si mesmo, ser modesto, colocando a sua visão pessoal de você em submissão à vontade de Deus. Permitir que a opinião de si mesmo não exceda determinados limites. Em outras palavras, a maneira de pensar a que Paulo se referia, que Pedro se referia, é a maneira de pensar de Cristo. É a maneira de pensar de Cristo. Significa dizer então que a nossa maneira de pensar, ela se sujeita à maneira de pensar de Jesus. E aí então nós nos conectamos em propósito. E aí eu queria dizer uma coisa para você, olhe para mim. Quando você decide submeter uma liderança, você não está se submetendo à ideia desta pessoa. Você está se submetendo àquilo que ele representa. Deus. Deus. Porque cada líder, e você pode usar o argumento que você quiser a respeito dos líderes, você pode enxergar o defeito que você quiser. Ele é uma autoridade de Deus. E você deve, se você percebe que há uma falha de caráter, que ela é perpétua, está se perpetuando e se repetindo, aí você é livre para você tomar uma decisão de se desvincular dessa liderança. Afinal de contas, ninguém é obrigado a se submeter a um líder que não segue a palavra de Deus. Mas injusto é você esperar a perfeição de um líder e só se submeter a esse líder se ele for perfeito. Isso não existe. Isso é impossível. Se nós não formos um de propósito, a gente vai estar no mesmo barco, sem ir para lugar nenhum. Porque cada um vai estar remando para uma direção. Nesse sentido, o que a gente entende? Unidade não é só unidade de pessoas, mas unidade de propósitos. A verdadeira unidade, ela começa... Eu vou colocar verdadeira não. A essência da unidade, ela é o propósito. É sermos um em propósito. A essência da unidade bíblica é a gente querer chegar no mesmo lugar. É a gente querer a mesma coisa. Entende? Embora cada um vá chegar nesse propósito, nesse lugar de maneira diferente. Na verdade, a gente vai se ajudar nesse processo. Você vai ter um dom que eu não tenho, eu vou ter um dom que você não tem, e a gente se completa para a gente chegar naquele lugar. Nós só vamos chegar nesse propósito porque somos diferentes, porque se formos iguais, certamente muitas partes da igreja, muitas pessoas ficariam desassistidas, porque a gente só poderia atender a uma parte de pessoas, a um tipo de pessoas, porque somos iguais. Mas porque somos diferentes, a gente pode, é nesse momento que a gente entende que alguém que veio da macumba, por exemplo, eu nunca participei disso, mas alguém que tem uma visão espiritual, já esteve nesse lugar, que é diferente de mim, vai me ajudar a lidar com pessoas assim, porque eu nunca estive lá. Mas a gente quer uma coisa em comum, a gente quer a salvação dos perdidos, a gente quer o estabelecimento do reino de Deus, a gente quer o crescimento do reino de Deus, a gente tem uma coisa em comum. A gente tem uma coisa em comum. Então, eu queria finalizar, porque o tempo já está avançado, pedindo para que você refletisse. Para onde você está indo? Por que você vem à igreja? E eu queria que você refletisse numa coisa ainda mais específica. E na verdade, eu gostaria muito que nós repercutíssemos essa palavra nos nossos discipulados, nas nossas células.
Você quer a mesma coisa que o seu líder? Você quer a mesma coisa que o seu líder? E se você quer a mesma coisa que o seu líder, eu tenho certeza que as diferenças elas serão superadas. A gente vai começar a entender quem é quem no reino. Eu confesso que eu vim com temor hoje. Eu disse, Senhor, já pensou, os irmãos ficam com raiva se eu pregar isso? E aí eu disse, Deus, mas eu tenho que ter coragem de fazer a coisa certa. E aí eu vou falar mais uma coisa muito específica dessa igreja. A IDPB Reviver, ela tem uma particularidade, que é a seguinte: a gente começou a juntar muita gente de muito lugar, vendo de outros lugares, de outras denominações, com outras culturas, com outras maneiras de ver o evangelho. Mas deixa eu falar uma coisa para você. E eu respeito a maneira como cada um enxerga. Mas nós temos uma identidade aqui. E nós precisamos nos alinhar em propósito. Nós precisamos querer as mesmas coisas e concordar à luz da palavra de Deus. Como eu disse no começo, o objetivo dessa mensagem hoje é nos alinhar biblicamente. Talvez eu não tenha trazido a resposta das suas indagações hoje. Eu não tenha trazido uma palavra que vai direto com as suas angústias, com os seus medos. Mas deixa eu falar uma coisa. Se alinha à vontade de Deus, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar na tua história. Para de resistir à tua liderança. Para de se opor deliberadamente. Aprende o caminho da honra. Aprende a chamar os seus líderes. E aprende a falar com eles sobre o que você está vendo. E alinhar propósito, alinhar pensamento. Isso faz parte da caminhada cristã. Não saia se queixando. Não saia falando. Não faça isso não. Chame ele. E se você chegou à conclusão, líderes, me permitam, eu não sei que efeito isso vai ter lá na célula de vocês, tá? Mas se você não está disposto a ser um com esse líder, diga para ele, seja honesto. Não fique ali, ao mesmo tempo roubando as forças dele, sendo um crítico ferrenho das atitudes dele o tempo todo. Não concorda, sai. Agora, eu vou dizer uma coisa. Toda a minha liderança, meus discípulos, toda a liderança dessa igreja, todos os líderes, eles foram escolhidos por Deus. Todos. Ah, mas pastor fulano tem defeito? Tem. E a gente tem que aprender a lidar com isso, porque todo mundo tem. Todo mundo tem. Olha para os apóstolos. Todos tinham. Então, se você está buscando perfeição, você está no lugar errado. E, aliás, você não vai encontrar em lugar nenhum. Nós precisamos nos alinhar aqui como igreja hoje. Nos alinhar. Eu queria te pedir para tomar uma decisão nessa noite.